Quanto tempo dura a sua esperança? Quantas vezes você já teve que se reinventar desde o início da pandemia? Nós, seres humanos, temos a capacidade de nos adaptar em situações extremas e adversas. Bem, no início, esperávamos que a doença não chegasse no Brasil, depois que ela não duraria mais que um mês, depois um ano, e aqui estamos nós. 16 meses convivendo com o vírus e todas as mudanças que ele trouxe para o mundo. Algumas dessas mudanças são passageiras, outras são eternas. Milhares de vidas que foram interrompidas, sequelas que vão acompanhar gerações e uma certeza: a nossa saúde mental está desequilibrada. Por isso eu convido hoje para ir direto ao assunto Simone Vitali, psicóloga, especialista no tratamento de ansiedade, pânico e depressão. Bem-vinda, Simone. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre saúde mental e tentando ajudar de alguma forma a esclarecer questões relacionadas a esse momento de tamanha ansiedade que nós vivemos, com o isolamento social, com o vírus da Covid. Eu espero poder ajudar. Que bom. Simone, afinal de contas, o que é saúde mental? Então, Abdon, saúde mental, eu posso dizer que é um conceito muito amplo, muito genérico, mas de uma forma mais resumida, eu diria que saúde mental é um estado de bem-estar em que a pessoa consegue atravessar os desafios cotidianos, porque a vida não é feita só de bons momentos, nós passamos por diversos desafios no decorrer da nossa vida e precisamos manter um certo equilíbrio para atravessar esses momentos. Então, saúde mental, eu diria que é o equilíbrio que nós conseguimos manter apesar de precisarmos passar por momentos ruins. Um estado de alegria, um estado de produtividade, um estado de convivência com nossa família, com os nossos amigos, apesar de vivermos momentos difíceis. Simone, vi uma frase esses dias que eu achei genial, que dizia o seguinte: tenha paciência, porque na verdade quase ninguém está bem. E quais são os sinais que a gente deve se atentar para entender que a saúde mental está desequilibrada? Então, você sabe que o cérebro ele é poderoso, né? E ele pode mandar as mais diversas mensagens te avisando que você precisa de uma certa atenção. Mas tem alguns sinais que são mais característicos e prevalentes na clínica, que eu observo com mais frequência. O primeiro, que eu diria que é o que acende o maior alerta, é a ausência de sono, né? Os transtornos relacionados ao sono. O excesso de sono, a ausência de sono. Tem um outro também que é bem característico e bem comum na clínica, que é o de transtornos alimentares. O excesso de apetite, a ausência de apetite. Tem pessoas que, quando se encontram num estado de ansiedade e estresse profundo, não conseguem se alimentar bem. Outras aumentam e muito seu apetite. Então, acho que esses dois sinais são muito característicos para mostrar que você precisa de atenção. A irritabilidade também excessiva, a sensibilidade, a falta de vontade de interagir com a sua família, com os seus amigos. Um outro que ninguém dá muita atenção, mas que é muito importante, é a procrastinação. Esse também é um sinal que mostra que a saúde mental precisa de cuidados. Mas tem muitos outros, né? Depende muito de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo. Sim. A gente está vivendo, Simone, um momento de extrema instabilidade, né? Política, de saúde, econômica para muitas e muitas famílias. E nesse contexto, como que a gente consegue controlar a ansiedade? Vamos lá. Existem maneiras bem, eu vou dizer, eficientes de você controlar a sua ansiedade sem um acompanhamento psicológico, sem um tratamento. Mas, em alguns casos, a gente precisa procurar
um bom atendimento psicológico que dê conta de nos ajudar. Mas veja, se você está vivendo um momento como esse, de grande estresse, grande instabilidade, é necessário, em primeiro lugar, eu digo isso para os meus pacientes, diminua a quantidade de acesso às informações, principalmente sobre a pandemia. Nós somos bombardeados hoje, 24 horas por dia, com notícias sobre mortes, sobre perdas, sobre problemas financeiros, sobre instabilidade econômica. Então, se você passa o dia inteiro assistindo a esse tipo de notícias, é óbvio que essa informação ela é internalizada de forma muito agressiva. Então, eu diria que seria bom que você restringisse essas notícias a 1 hora do seu dia. Assista ao noticiário, é bom se manter informado, de preferência antes das 5 da tarde, para você chegar no horário de dormir com seu cérebro tranquilo, né? Preparado para ter um sono reparador. Uma outra coisa que eu acho muito importante é tentar, mesmo que você não esteja saindo de casa, fazer alguma atividade que te dê prazer. Ouvir música, por exemplo, escrever, ler, interagir com as pessoas da sua casa. Eu acho que essas são coisas importantes para a gente tentar criar um ambiente saudável ao nosso redor, me desculpe, e tentar manter a nossa saúde mental. Perfeito. E no próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre estratégias de suporte e apoio emocional. Fica com a gente, até já. A gente também tem medo, mas a minha prioridade é ele, porque por ele ser diabético, né? Ele fica em casa o tempo todo, estuda em casa. E eu acredito que está sendo muito difícil, principalmente para ele. Bom, tá sendo muito difícil mesmo. Eu praticamente fiquei um ano inteiro, completamente um ano inteiro, dentro de casa. E foi esse ano que nós começamos a fazer exercícios físicos. E tá sendo bem chato. Eu fico o dia inteiro no celular, na televisão, porque é a única coisa que pode se fazer e ficar conversando com os amigos. Mas aí, enquanto isso, eu não posso nem sequer brincar até a vacina sair. Mas tá bem chato mesmo. As aulas ele está fazendo em casa, a aula online, aí acaba que a aula online passa a ser um pouco brincadeira, porque eles, né, com o celular na mão, eles vão fazer outro tipo de coisa. A gente tem que estar sempre tomando conta para eles assistir a aula, fazer os exercícios, porque não está sendo fácil para mãe nenhuma, né, ensinar, porque a gente acaba tendo que ensinar eles, né? Mas, enfim, está doida que isso passa logo, tô doida que essa vacina chega principalmente para ele, porque a gente toma cuidado, né? A gente usa máscara, pega dinheiro, tá sempre lavando as mãos, temos sempre muito cuidado, mas eles que são criança é mais complicado. A gente, enfim, está doida que isso passa aí. É realmente muito desafiador lidar com o número de pacientes que chegaram e que chegam ainda nas unidades e pior, né, um número de pacientes com um nível de complexidade muito grande. Então são pacientes que demandam procedimentos invasivos e diversas terapêuticas sobre eles todo o tempo. Então são procedimentos que já éramos acostumados, mas não num número tão grande em um mesmo tempo de trabalho. Então é uma rotina extremamente exaustiva que a gente precisou mesmo se reinventar para conseguir continuar oferecendo o melhor cuidado possível a esse paciente e continuar lidando mesmo com a nossa rotina, com o nosso dia a dia. Além disso, a gente precisou ver uma taxa de óbito muito alta, desfechos ruins, lidar com famílias que às vezes chegavam e com o paciente internando, mas já tinham perdido vários outros familiares por causa também do vírus. Então realmente foi muito desafiador, emocionalmente muito pesado mesmo para cada um de nós, e misturado a um medo, né, daquilo acontecer com o familiar. Tiveram colegas que vivenciaram isso em suas famílias, então realmente um desafio. E na parte pessoal, o primeiro ponto foi que a gente precisou se afastar das pessoas, dos familiares, de amigos, às vezes amigos que ainda poderiam se reunir, mas que a gente ficava de fora ali daquela reunião porque a gente representava um risco que, apesar de entender
era impossível não sofrer com isso. E a família, né, principalmente, porque no meu caso, por exemplo, eu precisei me mudar de casa, eu optei por isso para que eu pudesse proteger os meus pais. Então, realmente foram tempos muito difíceis, né, de ficar conversando com a família em videochamada, com medo, né, de contaminar alguém. Eu espero realmente dias melhores e uma nova mudança mesmo, uma mudança de conduta de todos nós. Então, de volta, falando um pouco sobre saúde mental. Simone, quais são os fatores que ajudam a promover a saúde mental, especialmente para os profissionais da saúde tão necessários e que estão sofrendo tanto nessa pandemia, e para as crianças que estão em casa sem poder sair, muitas vezes sem escola, com as mães tendo que se dividir entre trabalho e a rotina com os filhos? Como é possível? Então, você imagina um profissional que está trabalhando ali na linha de frente, vivenciando essa experiência tão agressiva de observar todos os dias mortes, não são poucas, são muitas mortes, e vivenciando tratamentos tão agressivos, e ao mesmo tempo em que eles estão observando isso o dia inteiro, eles também têm entes queridos, eles também sentem medo. Então, essa rotina tão estressante, tão agressiva, traz, inclusive, o tipo de transtorno, um transtorno, né, que é muito comum nessa área específica de atuação, que é o burnout, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que é um tipo de transtorno que se assemelha muito às questões da depressão. É uma depressão, mas é uma depressão característica de pessoas que vivenciam grandes estresses profissionais. Nesse caso, né, dos profissionais da área da saúde, o ideal seria realmente que eles pudessem fazer algum tipo de acompanhamento psicológico por conta do trauma que eles vivem diariamente na atuação, né, na sua atuação. Mas acredito que muito importante também para que eles consigam atravessar por esse período de uma forma mais amena, se é que dá para a gente falar, né, numa maneira amena de ultrapassar ou de atravessar esse momento, seria manter o contato com os seus familiares de uma forma mais íntima, tentar também ter momentos de prazer, tentar lembrar que aquilo ali, apesar de ser tão traumático, é o trabalho deles, que eles têm uma vida, né, fora do trabalho e que eles precisam dar atenção a essa vida, que eles precisam também ter prazer, que eles precisam também demonstrar o afeto e receber o afeto das pessoas que eles amam. Isso é Sim. importantíssimo, é o apoio, é a estrutura ao redor desse profissional. No caso das crianças, eu tenho vivido muito isso na clínica, muitos casos de ansiedade infantil, muitos casos de depressão infantil, que acontecem hoje precocemente, porque essas crianças estão isoladas em casa, perderam contato com os seus amigos, perderam contato com os seus professores, perderam a oportunidade de descer ao play para brincar, né, com os amigos do condomínio, ou de ir para a rua ou para o campo de futebol, para brincar. Ser criança é principalmente poder brincar. E as nossas crianças hoje perderam essa oportunidade de vivenciar um momento que é tão importante como estrutura para a fase adulta. Então, as mães, né, que estão fazendo jornada dupla, elas trabalham às vezes, né, muitas vezes elas trabalham fora, elas trabalham em casa e elas hoje precisam ajudar os seus filhos a estudar, elas estão ali no papel de professores também. Então, Sim. o clima familiar hoje, ele é de muito estresse, ele é de muita responsabilidade, mas principalmente de muito medo, porque não podemos esquecer que o isolamento social causa nas pessoas que o estão vivenciando uma certa
Fobia social, porque você deixa de ter contato com as pessoas, então isso se torna cada vez mais difícil. Quando você retorna o contato com pessoas estranhas, isso causa uma certa angústia e um medo. É muito importante fazer essas crianças brincarem em casa, terem atividades de lazer com seus pais, propor jogos entre familiares, vamos brincar, vamos jogar ludo, vamos sair um pouco do celular ou do tablet também para interagir com a família. Isso é importante para a saúde mental das crianças. Simone, se um ano na vida de um adulto já é muita coisa, na vida de uma criança a impressão é de que um ano significa muito mais. O que esses 16 meses de isolamento, de falta de contato social, de distância da escola pode acarretar no desenvolvimento dessas pessoas? Então, como eu falei anteriormente, uma coisa que eu tenho visto muito é a fobia social, né? Que não está totalmente relacionada ao desenvolvimento, mas que é uma questão que pode prevalecer durante muito tempo, né? A fobia social é o momento em que a pessoa passa a ter medo de conviver com outras pessoas. Então, você imagina para uma criança que passou esse tempo todo isolada em casa, como no vídeo nós ouvimos, mais de um ano em casa, sem contato com outras crianças, ao voltar ao convívio social, ao voltar à escola, tudo se torna estranho, o contato se torna estranho e o medo também de pegar a doença ou o medo de alguma forma de perder alguém querido. As crianças também sentem medo, né, de perder seus pais, muito mais até do que a gente. Então, elas passam a se sentir assombradas por essa ideia. E isso é extremamente nocivo, por exemplo, ao aprendizado. Então, exige-se que as crianças ainda estejam aprendendo, né, tendo aulas normalmente, mesmo que em casa, porém, o medo, o isolamento, o estresse, eles podem causar um atraso nesse desenvolvimento e nesse aprendizado. E isso é muito importante de ser observado. Perfeito. E é impossível não falar da marca que a gente infelizmente atingiu, de 500 mil de pessoas que perderam a vida na pandemia. Então são 500 mil famílias sentindo a dor da perda. E o que é possível para poder trazer um pouco de paz para essas famílias, um pouco de conforto do ponto de vista da saúde mental? Em primeiro lugar, nominar as perdas. Cada uma dessas famílias perdeu alguém, né? E quando a gente fala de perdas como um conjunto, e que, obviamente, 500 mil pessoas, né, se tornam um conjunto, a gente esquece de nominar cada uma dessas perdas. Essa acho que é a primeira regra que não podemos esquecer. Essas pessoas todas que nós assistimos todos os dias, que morreram vítimas da Covid, elas têm nome, né? E elas precisam ser lembradas pelos seus nomes. Com relação às famílias que perderam seus entes queridos, a primeira coisa, eu acho que é a mais importante em qualquer processo de luto, é o respeito ao momento das pessoas, né? O momento de luto que elas vivenciam. Antigamente, muito antigamente, eu acho que você vai lembrar, as pessoas quando estavam em luto, elas usavam uma roupa toda preta, né? Elas usavam o que se chama de luto completo, se eu não me engano era isso, luto, né? E as mulheres, principalmente, elas usavam um véuzinho preto, transparente, né? De um tecidozinho bem transparente, que queria dizer, esse véu queria dizer que elas não queriam contato com outras pessoas naquele momento, porque elas não estavam prontas para conviver com outras pessoas.
Hoje, na nossa sociedade, na sociedade ocidental, principalmente quando você trabalha fora, você tem 3 dias para vivenciar o seu luto, não é? Então, depois desses 3 dias, as pessoas têm que voltar a produzir, têm que voltar a conviver, têm que estar prontas de novo para a vida cotidiana. E, na verdade, a alma delas ainda dói, ainda está machucada, ainda está dolorida. A gente precisa respeitar o tempo do luto. Acho que esse é o maior apoio que a gente pode dar a uma pessoa que perdeu alguém. Respeitar o seu momento de luto. Não pressionar essa pessoa a voltar imediatamente, como antes, às suas atividades cotidianas com excelência, ou a conviver, ou a participar de eventos, ou a estar sorrindo. É quase como se uma pessoa enlutada, mesmo que não estivesse usando, mesmo que não esteja usando o véu que se usava antigamente, ela pudesse ter um véu ali invisível, em que a gente pudesse observar e pensar, ela precisa de tempo para se recuperar. O luto ele pode demorar até 6 meses, ele pode perdurar até 6 meses. Depois desse tempo, é óbvio que se a pessoa permanece muito deprimida e ainda muito sensível, é interessante procurar ajuda profissional, porque ela pode ter desenvolvido uma depressão, por exemplo, causada pelo luto. Mas nenhum luto, nenhuma perda pode ser prevista, né? Nenhum período de perda pode ser previsto ou definido. O luto ele é individual. Então, é estar ao lado de uma pessoa que perdeu alguém, é poder apoiar, é poder dar o seu afeto, é poder perceber os momentos em que aquela pessoa precisa estar em silêncio. E, ao mesmo tempo, eu acho que isso é tão importante e as pessoas não fazem por desconhecimento até, é poder conversar sobre quem se foi, é poder lembrar de quem se foi, é poder dar espaço para que a pessoa enlutada ainda possa lembrar daquele ente querido que ela perdeu, sem que ela precise pensar que ele tem que ser substituído ou esquecido. E veja, as culturas orientais têm uma outra forma de enxergar os velórios, por exemplo, ou aqueles momentos pós-enterro, né, pós-velório. Não sei exatamente como cada país vivencia esse momento específico, mas o pós, ele tem, em alguns momentos, uma celebração, não uma comemoração, né? Porque ninguém vai comemorar a perda de ninguém, mas celebra-se a vida daquela pessoa, a vida que aquela pessoa teve. E isso é muito importante, porque quando a gente silencia o luto, a gente está silenciando a vida que se foi. Perfeito. E a vida que se foi uma vida. Foi uma vida importante. Então, 500 mil vidas foram muito importantes para alguém nesse momento, né? E é importante a gente lembrar que uma vida de alguém que a gente não conhece pode não ser importante para nós, mas ela pode ter sido essencial para uma determinada pessoa ou para uma determinada família. Perfeito. Simone, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui dividir isso com a gente. Eu te espero mais vezes. Agradeço muito também quem ficou com a gente até aqui. Até a próxima sexta, às 8 horas da noite, aqui na TV Diversa e pelas redes sociais. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite e espero que possamos atravessar esse momento tão difícil da melhor maneira possível para cada um. Deixo um beijo a todos. Muito obrigado, Simone. Até a próxima sexta.